Fala, irmãos, como vocês estão? Eu sou o Guilherme e hoje nós vamos falar sobre a Almeida 21. Nós vamos fazer hoje uma visão mais detalhada da Almeida 21, vai ser representada por esse produto que está na minha mão aqui. É um bom produto, já fiz um review aqui sobre esse produto, mas o foco hoje é falar um pouquinho mais da Almeida 21. O meu propósito ao falar desse vídeo aqui, ao fazer esse vídeo, vai ser assim, mostrar para vocês como que uma tradução moderna consegue traduzir literalmente e fazer ao mesmo tempo um texto compreensível. Também mostrar os pontos negativos em locais onde ela fez uma tradução, onde poderia ter sido literal sem problemas, que não mudaria ou não traria dificuldade para entendimento, e a decisão foi de trazer uma tradução mais dinâmica. Lembra que tradução dinâmica é quando tenta interpretar o texto para nós, né? Então eu quero mostrar isso, fazer um balanço. Lembrando que a Almeida 21 eu já falei que em alguns lugares ela tem uma tradução mais dinâmica, em outros lugares ela mantém a literalidade, só que existe a nuance que eu quero trazer hoje para vocês. É uma nuance o seguinte: onde que a Almeida 21 traz literal e fica legal, compreensível, um ponto positivo, e aonde que ela traz uma tradução um pouquinho mais dinâmica que não dá nem pra entender o porquê mexeu. Tipo assim, já tava claro, sabe? Mas aí ainda assim ela sofreu essa alteração, essa... Não vou falar alteração, né? Quando a gente fala alteração falando de Bíblia, parece que é uma crítica muito forte. Mas o meu alvo não é criticar um trabalho que eu nunca fiz uma Bíblia pro Brasil. Eu não tenho a minha tradução, então eu não vou ter a pachorra de vir aqui criticar uma versão, né? Sendo que eu nunca ofereci uma tradução, né? Olha o trabalho. Os caras vai e faz uma Bíblia e eu vou lá e vou falar mal da Bíblia. Então eu não vou. Eu vou fazer uma nuance. Eu quero trazer uma perspectiva diferente para nós conversarmos. É um assunto que vocês gostam, que eu adoro falar, e vocês também. Então, vamos lá. Eu quero trazer para vocês primeiro a primeira parte do vídeo, que é onde a Almeida 21 ela traz uma tradução de uma forma um pouquinho mais literal, e eu vou colocar sempre comparando com a ACF. A ACF é a minha versão mais confiável que eu tenho, né? Se alguém me... Qual é a versão que você mais confia? É a ACF. Eu entendo que a ACF tem um português mais complicado por alguns motivos que a gente pode ir falando aqui durante o vídeo, mas a ACF é a minha versão de estimação, se assim eu posso dizer. É a versão que eu mais gosto. Mas, então o motivo de comparação com a ACF é porque ela tem uma tradução literal, e aí eu quero mostrar pra vocês, a gente vai conversando, tá bom? Então, primeiro ponto, vamos começar mostrando aqui então aonde a Almeida 21 ela faz uma tradução formal, né, no sentido de literalidade. Lembra que na tradução formal tem a ver com estilo de tradução, não com estilo de português, tá bom? Então eu separei Gálatas 5:22, essa primeira passagem, ela diz assim, ó. Eu vou fazer o seguinte, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou direto no final, assim, então eu já vou nas palavras, eu não vou ficar lendo os versículos, tá? Aqui eu já deixei destacado em Gálatas 5:22, na ACF, a palavra temperança, e na Almeida 21, a palavra domínio próprio. O que acontece? A palavra temperança significa isso, né? Comedimento, domínio próprio. Só que a ACF, pelo que me parece, ela tem um propósito na tradução que é de deixar, assim, se no grego é uma palavra, eles tentam traduzir para o português em uma palavra. Mesmo que às vezes a palavra seria melhor traduzida com duas palavras. Então, me parece, eu já ouvi na ACF eu não lembro quem, mas foi alguém da ACF mesmo, da Trinitariana, falando isso. Então a ACF, muitas vezes, ela vai escolher uma palavra. Lembra aquela passagem onde Jesus fala assim... que a gente tem que guardar de exercer a justiça diante dos homens? Aí ele fala, de outro modo, algumas versões falam, de outra maneira, de outra sorte, de outro modo, vocês não vão ter galardão diante de Deus. No grego, é uma palavrinha, né? Esse de outro modo, na verdade, é uma palavrinha, uma preposição no grego. Então, na ACF, esse de outro modo é o aliás. O aliás que nós usamos é diferente, né? Porque nós usamos em português aliás para fazer uma soma no que nós estamos falando. Tipo assim, aliás, você nem me entregou o trabalho que você tinha que ter me entregado. Só que aliás em português também significa de outro modo. Se você abrir o dicionário, você vai ver lá as frases de exemplo e tal. Então a ACF prefere o aliás. Se eu fosse traduzir, eu colocaria de outro modo, de outra sorte. Mas me parece que a CF preza muito por isso. Tipo, é uma palavra, então vamos tentar trazer uma palavra. É uma coisa que está bem marcado na CF. No caso da temperança, é um exemplo disso, né? A temperança é uma palavra só no grego, provavelmente, né? Eu não chequei, mas 99% de certeza, né? Existe 99% de certeza, mas é muito provável que temperança esteja em uma palavra só, e na 21 já vem para domínio próprio. Eu não tenho problema nenhum com isso, prefiro até o domínio próprio, questão, né, de preferência, mas assim,
temperança tudo bem, já aprendi que temperança, o que é temperança, e pra mim tá tudo bem. Mas assim, eu gostei dessa tradução domínio próprio, né? Fica legal. Por mais que é 2 palavras, eu não vejo problema nenhum. Então você percebe que você vai encontrar aqui em Gálatas 5:22 uma literalidade. Por exemplo, você vai ver a palavra amor, você vai ver a palavra gozo, que aqui tá alegria, né? Gozo na CF, alegria na 21. Mas você vai ver uma quantidade de palavras muito semelhante. A minha grande crítica é quando você pega um versículo e as palavras que estão lá no manuscrito não estão ali no português. Aí, tipo assim, trocam todos os verbos, os substantivos e tal. Isso me soa estranho. A Almeida 21 não costuma fazer isso, mas algumas traduções acabam fazendo isso, a fim de tentar interpretar o texto, né? Eu particularmente não gosto. Tem quem gosta, eu não gosto. E eu não consigo ler em bíblias que fazem dessa forma. Então, nós estamos falando, então, da Almeida 21, no sentido de uma tradução. É possível ter uma tradução mais literal com português compreensível, que fala mais ao povo brasileiro. É possível. E muitas vezes não precisa interpretar. Só de você colocar os melhores sinônimos do português, já tá tranquilo. Vamos agora ver 1 Pedro 4:3, né? Outra passagem. Aqui, ó, vamos focar na palavra concupiscência. Então você percebe que na ACF você vai ter concupiscência, que significa, no grego é uma palavra só, epitomia. Já fiz um vídeo sobre essa palavra aí. Talvez minha pronúncia está errada do grego, né? Eu não falo grego, mas a palavra lá, a transliteração é epitomia. A palavra concupiscência, no português, ela tem uma conotação negativa. No grego, a palavra epitomia não tem uma conotação negativa, ela precisa de um contexto, né, pra ter. Então, às vezes, ela vai estar num contexto positivo, um desejo de ver os irmãos, né? Paulo teve um desejo de ver os irmãos. É a palavra por trás de concupiscência, às vezes. E a palavra concupiscência geralmente vai estar junto com desejo carnal, desejo mundano e tal. Às vezes não, às vezes vai precisar de um contexto. Mas olha só, a palavra concupiscência, ela pode muito bem ser traduzida por prazer ou desejo. E assim, quando a palavra vem como concupiscência, você já vai entender que é um sentido negativo. Quando a palavra vem com prazer ou com desejo, você precisa tentar entender. Qual que é o ponto aqui? Tentar entender se ela tá como um sentido negativo ou positivo, porque tem prazeres positivos na Bíblia. Agora, o que acontece aqui nessa passagem? O fato da 21 trazer prazer é um ponto para legibilidade, pensando na legibilidade, tá? Pensando assim, tem como ela traduziu uma palavra por uma palavra, ela escolheu prazer, e aí você percebe que não tentou interpretar, ela escolheu um bom sinônimo. Isso é legal no Almeida 21. De modo geral, a Almeida 21 no Novo Testamento, ela é mais literal do que no Antigo Testamento. Pode ser que o hebraico seja mais difícil de traduzir. No Novo Testamento, eu percebi que a Almeida 21 ela mantém uma boa literalidade. No Antigo Testamento, nós vamos falar daqui a pouquinho, que você percebe que tem uma variação maior. Aí eu já não sei se é por questão do hebraico, gramatical, né? Ou se é por questão de o tradutor quis mexer. Aí eu já não sei, porque eu não falei com o tradutor. Mas, vamos lá. 2 Timóteo 4:2, por exemplo, nós temos a palavra que é o verbo instar. Instar é insistir, é fazer um pedido com insistência, né? Quando você vai pegar para um brasileiro médio, dificilmente ele vai saber o que é o verbo instar. Mas insistir é a mesma palavra. Guilherme, tem alguma coisa que obriga o tradutor a escrever ali o instar? Eu de fato não sei. Eu não sei se tem uma diferença grande entre o instar e o insistir. Ao que me parece, não tem. Mas, assim, eu gosto mais da tradução insistir. Na minha versão que eu leio, acaba que está aí insta, né? Eu já aprendi o verbo instar, tudo bem. Mas nós temos, assim, percebe que às vezes a questão... Uma palavra, um sinônimo da palavra consegue trazer uma legibilidade sem mexer no texto. É claro que às vezes aqui você vai ver, você vai ver algumas palavras, por exemplo, como aqui na longanimidade, aí vai estar ali paciência, doutrina vai estar ensino, mas a ACF ela traz sim um português, tenta trazer uma tradução mais exata, talvez um português mais formal, é um português, eu tava conversando com o professor Adolfo, né, do canal, eu não sei nem se o canal dele agora tá Adolfo Euclair ou Corsário Euclair, mas só você colocar Euclair você vai encontrar. Eu tava conversando com ele, ele trouxe uma nuance sobre a Bíblia ACF. A ACF é uma tradução que não é só para o Brasil, para nós, português brasileiro, mas ela abrange aos países que falam português na África, a Portugal. Então a CF ela tenta embarcar toda a língua portuguesa. Ela não é exatamente uma tradução brasileira, né? A Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, eu acho que é responsável por essa CF, né? Mas a CF, ela de modo geral, ela tenta embarcar todo o português, não só o português brasileiro, tá?
Mateus 7,3 também, ó, bem rapidinho essa passagem, você percebe o que aqui? Nós temos a palavra argueiro, que é cisco, né? E a 21 já traz cisco. Eu acho que não altera nenhum sentido do texto e são coisas positivas na Almeida 21. A Almeida 21, ela é uma boa tradução, ela é minha quarta. Na minha lista, ela é a quarta. Será que eu faço um vídeo sobre as minhas 4 versões preferidas? A Almeida 21 é a minha quarta versão preferida. Na verdade, pra ser sincero, ela é a terceira versão preferida. Como assim, Guilherme? Você mudou de ideia agora? É porque a que eu pensei em terceiro aqui, na verdade, ela não é minha preferida, mas é uma necessidade. A que fica em terceiro na minha lista de uso, né? É uma necessidade. Mas de gosto, a Almeida 21 é minha terceira bíblia aí do português. E aí eu posso fazer um vídeo falando das minhas versões preferidas. Outro texto, em Atos 21 e 24, que você vai ter na CF a parte do faze por eles o gasto, essa passagem é aquela passagem que Paulo fez a purificação, que ele ia no templo, né, com os judeus ali, e aí Paulo eles falam para Paulo, né, vai lá e paga por eles, faze por eles os gastos, é para pagar os gastos ali do corte de cabelo. Mas, ou do corte de cabelo, então eu não fiz o estudo desse texto, ou é sobre o corte de cabelo, ou é algum ritual, alguma coisa que eles tinham que pagar. E Paulo ia pagar isso, Paulo ia fazer os gastos. Na Almeida 21, você encontra paga por eles as despesas. Então, não altera o texto, tranquilo aqui. A grande questão é, que português você prefere? Você prefere um português mais formal? Você tem a ACF. Você prefere um português mais dinâmico? Ou um português mais moderno? Você tem a Almeida 21. No Novo Testamento não tem maiores problemas. Agora, no Antigo Testamento eu tenho algumas ressalvas com a Almeida 21. Coisas de preferência, tá? Vamos falar um pouquinho dessa parte agora, de algumas ressalvas que eu tenho com a Almeida 21 quando vai para o Antigo Testamento. Só que eu não quero desanimar ninguém a ler na Almeida 21, porque, assim, a Almeida 21, no rodapé dela, ela traz, com um asterisco ali, ela traz ali a segunda possibilidade de tradução, o que traz confiança. Porque se você viu lá, tem um asterisco, você tá lendo, olha lá embaixo, você vai ver por que tem esse asterisco. Aí vai estar lá a outra possibilidade de tradução, isso é incrível, isso é bom demais, tá? Seria muito legal se nós tivéssemos uma ACF, que a hora que tivesse uma palavra lá que é uma palavra muito específica, porque na ACF geralmente tem um glossário no final. Eu peguei minha ACF, fui lá no glossário e fui em todos os versículos que tinha lá no glossário e escrevi lá em cima da página. Pega lá a palavra lá, sei lá, pega a palavra aviltado. Palavra aviltado, que é menosprezado, né? Fui lá e coloquei, versículo tal, aviltado, menosprezado. Eu fiz esse trabalho. Seria legal se nós tivéssemos uma ACF de estudo, com um aparato mais crítico ali embaixo, né? Com algumas referências. Por que essa palavra tá aqui e não tal palavra? Você imagina. Eu tenho ali a minha Bíblia. A Almeida, a ACF, a RCM, que é a Bíblia mais linda que eu tenho aqui em casa, que eu uso, que é a minha ACF com referências e mapas. Eu gosto dela por causa da fonte e da diagramação. Mas imagine uma ACF com recursos de estudo, recursos simples de linguagem. Seria incrível. Vamos lá. Agora, Salmo 116,15, eu quero falar com vocês agora de algumas coisas assim. Nós vamos abordar agora algumas coisas que a Almeida 21 traz aí de tradução e que eu acho que não tinha necessidade de mexer. Você vai encontrar algumas traduções na Almeida 21 que tem uma tentativa de interpretação ali de uma forma bem, como eu posso falar? Bem tímida, né? É porque ela tenta em alguns lugares trazer essa interpretação, mas de uma forma bem tímida. Só que no Antigo Testamento eu percebi que em alguns lugares houve, assim, mexeu onde não precisava, eu acho. Mas vamos falar sobre isso, olha só. Salmo 116,15 diz assim: a vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor. Essa passagem é uma passagem conhecida nossa, né? O tradutor, né, colocou no lugar de vida a palavra morte, porque se faz... tem uma interpretação aqui, né? Vida por morte é uma coisa bem diferente. Guilherme, quer dizer que na interpretação isso aqui não é morte? Na interpretação pode ser. Mas a grande questão é, eu leio a Bíblia pra eu interpretá-la, né? Essa é a questão. Então, tipo assim, eu não gosto quando eu pego essa passagem, ou uma passagem que tem ali vida e tá morte, assim, sabe? É uma coisa que infelizmente, eu não gosto muito, né? Tem gente que não liga e acha até melhor, não tem problema. Mas eu acho que é um versículo bem marcante esse. Antes de se usa em velórios, assim, né, e tal. Então, eu acho que não tinha necessidade, mas, né, temos aí. Josué 10:21... também, quando você pega ali, ó, ninguém mais fez ameaças aos israelitas, na 21. Né? Ninguém mais fez ameaças aos israelitas. Na ACF, você vai ter,
Não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Então, a ideia do mover a língua é no sentido mais cultural, né? Você percebe que é uma coisa mais poética, assim? E em cima já tá, assim, eu acho que não teria necessidade de não traduzir literalmente ali. Mas, assim, é o estilo da Almeida 21, é assim, tá? Um costume que tem, assim, na Almeida 21, nos tempos antigos, né? Quando você falava que alguém abriu a boca, significa que alguém começou a falar, né? E, tipo assim, então Jesus, abrindo a boca, começou a proferir parábolas. Isso é de uma forma mais literal. Nas outras versões já coloca, então Jesus começando a falar. Eu acho que eu gosto mais do literal, não sei porquê. Eu acho que eu fico com medo de perder alguma coisa, sabe? De me confundir em alguma coisa. Então eu gosto de uma forma mais literal. Eu acho que esses dois versículos que a gente viu não tinha muita necessidade de fazer essa interpretação. Por mais que bem simples e bem tímida, né? Eu acho que não tinha necessidade. Mas, irmãos, de fato, eu penso assim. Eu acho importante que nós tenhamos versões assim. Eu acho legal que nós tenhamos versões assim. Pra quem começa, às vezes se converte, não tem quem o ensine. Eu, quando eu vou ensinar, eu faço tudo assim. Se é na igreja, eu faço com a ARA, porque a gente usa lá, né? Na minha igreja a gente usa a ARA. Mas quando não é na igreja, eu uso a CF. O português difícil ou não, eu vou ensinando, porque eu prefiro assim. Mas pra quem talvez vai ler sozinho, assim, eu acho que é uma boa ideia ter versões mais modernas, assim, com português mais moderno. Eu acho que é uma boa opção, sim. Eu não tenho um argumento pra falar assim, é do diabo, né? Não dá. Então eu não quero que ninguém não leia porque eu critiquei uma versão. Imagina, a primeira Bíblia que eu li foi Almeida 20. Eu comecei na ARA e fui pra NVI. E li quase a Bíblia toda na NVI. Foi metade da ARA e metade na NVI, mais ou menos assim. E eu não sei se eu tivesse ficado na ARA, eu teria entendido. Eu lembro que eu tinha ARA, e aí começou a ficar difícil. Eu lembro que eu cheguei em Hebreus, eu falei, meu Deus, tô entendendo nada. Aí eu comprei uma NVI, nem sabia. Eu falei com o pastor, falei assim, ó, não tô entendendo nada. Ele, ó, compra uma NVI. E aí, então eu fico assim, como que eu vou negar essa experiência pra alguém, né? É complicado. Depois, temos aqui 1 Samuel 25:17, que você vai pegar uma passagem dizendo que ele é tão genioso e na ACF, e ele é um homem vil. Então, e ele é um homem mau, até mesmo ele é um homem mau, ele é um filho de Belial, algumas traduções trazem, né? Eu acho que ele é tão genioso, fica até mais difícil. Você percebe que na Almeida 21 eu acho que fica até mais difícil. As duas tá fácil, tá? Mas acho que na ACF, trazendo no literal, tá mais fácil entender que esse homem é um homem mau do que ele é um homem genioso. Acho que para muitos brasileiros pode genioso, entende, mas não entende, assim, às vezes pode acontecer isso. 1 Reis 10:24 também acontece isso. Então nós temos aqui, no final diz, Deus lhe havia concedido sabedoria para Salomão, né? E concedido na 21 e na ACF que Deus tinha posto no coração dele, né? Então, tipo assim, eu acho que não teria necessidade de mexer aqui, né? Parece que mexeu no time que tá ganhando. O que é o resultado disso? O resultado disso é que, para quem gosta de uma Bíblia mais literal, acaba que já não sabe aonde pode ser a tradução, ou é. Se você pega, por exemplo, uma NAA, alguns lugares ela tem uma tradução mais dinâmica. Quando isso acontece, meio que você já não sabe aonde. Tipo, você tá lendo um negócio, você fala, isso aqui é literal ou não é? Entendeu? Quando você não sabe. Quando você pega uma Bíblia que é literal, você fala assim, eu sei que é literal, o que tá aqui vai estar aqui, né? Quando você pega uma que às vezes é, às vezes não é, aí você fica meio perdido, tipo assim, será que essa tradução aqui é isso mesmo? Na Almeida 21 tem um ponto bom que tem no rodapé, mas outras versões não tem, então você fica assim, será que é isso mesmo, né? Será que é isso que tá dizendo? Às vezes é uma passagem bonita e você fica, será que é isso mesmo? Então nós temos que tomar cuidado, né? Tipo assim, é complicado, é uma parte negativa pra mim. E aí, ainda no final, eu quero mostrar só mais um pouquinho pra vocês. No final eu vou dar um resumo geral da ideia, tá? Salmo 72:14, que nós temos a troca de vida por sangue. Então você tem vida na 21 e você tem sangue na CF. Então, por que tirar a palavra sangue, né? Assim, traz um entendimento melhor? Traz um entendimento, provavelmente. Mas eu acho que não teria necessidade de tirar sangue, né? Já dá ideia aqui, né? Eu acho que precioso será o seu sangue, né? Já dá pra entender que é a vida da pessoa. Mas, e nós temos também Salmo 55:9, que fala, frustra o que falam, né? Frustra o que falam. Na ACF, divide as suas línguas. Aí, olha a importância. Às vezes você pega uma passagem como essa. Quando você vê frustra o que falam, a sua mente não leva você diretamente para aquele acontecimento da torre, da Torre de Babel. Quando você vê um divide as suas línguas, a cabeça já vai lá pra Torre de Babel. Não vai? A minha vai. Quando eu vejo frustra o que falam,
a minha cabeça não vai pra Torre de Babel. Então eu acho que às vezes é por isso que eu não consigo deixar de ler na CF, porque a minha cabeça ela sempre remete pra outros lugares. E quando às vezes eu leio que trocam sangue por vida, às vezes eu não consigo fazer essa ligação em um lugar com o outro. Então eu acho importante que nós leiamos em Bíblias literais também. Por mais que você leia numa Bíblia mais dinâmica, também é legal você ter uma Bíblia mais literal. Você vai ganhar muito ao fazer isso. Mas ler só na literal também pode fazer com que você perca algumas coisas. Porque tem muitas questões na tradução que eu já percebi que não é só uma questão de tradução. É uma questão, às vezes, tipo assim, de gramática, sabe? Às vezes na gramática do grego tem uma coisa que tem que ser traduzida de uma forma um pouco mais dinâmica. Não a interpretação do texto, mas uma palavra. Tipo assim, às vezes a palavra ela tá num tempo ativo no grego, mas no português ela vai ser no passivo. Existe isso. E às vezes as bíblias mais modernas, às vezes acabam conseguindo trazer isso também, tá? Mas é a questão de nuance. O meu alvo é que vocês entendam o que acontece no mundo das traduções, tá? E quando eu aprender grego, aí nós vamos falar de línguas também. Um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. E eu acho que agora, o resumo geral. Vou dar um resumo geral pra vocês. Pra mim, o resumo geral é que o Novo Testamento da Almeida 21, pensando em literalidade, ele é melhor do que o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele acaba sendo um pouco mais dinâmico. Eu não sei exatamente se é por uma questão gramatical, eu acho que não, acho que é preferência do tradutor, mas o Novo Testamento acaba sendo muito mais dinâmico do que o Antigo, muito mais literal, perdão. O Novo Testamento da Almeida 21 é mais literal do que o Antigo Testamento da Almeida 21. Parece que no Antigo Testamento tem uma dinamicidade, nem sei se existe essa palavra, não tô inventando aqui, é um pouco mais dinâmico o Antigo Testamento. Outra coisa interessante é que na comparação a Almeida 21, eu posso dizer pra vocês o seguinte, isso aqui é importante. Almeida 21, se nós fôssemos colocar todas as versões lado a lado, ela, tipo assim, ó, você tem ali nas literais, você tem uma ACF, uma ARC, uma King James 1611, você tem essas três, uma LTT ali nesse pacote das literais. Depois, caminhando, quando você começa a ir para tradução dinâmica, você já tem, por exemplo, uma Almeida contemporânea, AEC, e depois, para mim, você já tem uma Almeida 21. Então, pensa, você começa ali de uma ACF LTT ARC, você já vai para Almeida contemporânea e você depois já chega na Almeida 21, aí depois você chega na NAA, aí depois você vai para NVI, depois você vai lá para frente, bem mais para frente você vai para uma NTLH, bem mais para frente para uma NTLH e uma mensagem que estaria lá na outra ponta, né? Então basicamente é isso. Essa é a minha consideração sobre a Almeida 21. É uma Bíblia querida, tá? Uma versão querida. Algumas coisas me desagradam, que me faz não ter ela como minha Bíblia preferida. Minha esposa tem lido nela, mas de modo geral é uma Bíblia que eu gosto, uma Bíblia bonita, né? Uma Bíblia tamanho perfeito. Mas aí agora, o que você achou desse vídeo? Na questão não vamos inventar muita moda, não. Acho que tá bom. Essas são as dicas, é a minha visão sobre a Almeida 21. Eu espero que esse vídeo possa abrir a mente de vocês, que vocês conheçam melhor essa versão. E eu digo pra vocês, esse é o estilo de tradução. É uma Bíblia que você precisa ter? Cara, se você já tem sua Bíblia preferida, não tem necessidade nenhuma de você comprar uma Almeida 21. Mas se você está encontrando a sua Bíblia e isso que eu te falei se encaixa, é uma boa Bíblia, é uma boa tradução sim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like de vocês e um comentário. Eu vejo vocês, até mais.